E foi daí que começou o trabalho no off, que tipo, já tem 10 anos que você faz trabalho pro off, né? 13. 13 anos. 13, foi mal. E então foi meio que foi junto nessa hora aí. Você tava ali pegando dica comendo de manhã, de tarde fazendo trabalho pro off. Tipo isso. Como é que foi? Na verdade, foi muito louco, porque quando as coisas deslancharam com a fotografia, eu me mandei pra Indonésia. Uhum. E aí eu morei na Indonésia num barco, que o dono era brasileiro, Mental Eye Surf Charters. O Cadu é um dos donos. Queridão, super indico. Não vou anotar. Tá lá. Meu sonho pra Bali. Mas isso era Mental Eye, na verdade. As ilhas Mental Eye. Sim. E aí eu fiquei como fotógrafa oficial do barco, acabou que eu não voltei. E aí foi muito bacana, porque como era barco de brasileiro, a gente recebia muitos brasileiros, né? E ao mesmo tempo, passando a temporada lá, você tá com todos os outros barcos, enfim, tá dando um swell épico, você vai pro mesmo lugar onde estão os surfistas profissionais, enfim, do mundo inteiro. Sim. O que me deu a oportunidade de fazer fotos desses surfistas, mandar pra revistas, patrocinadores. Que maneiro. E aí eu acho que também, com essa questão de, mais uma vez, barco de brasileiro, ia muito brasileiro. Eu comecei a fazer um pouquinho do meu nome no meio do surf, no Brasil também. E era muito engraçado, porque na época, eu via a galera, era Facebook só na época. Ou era Instagram, já nem sei, enfim. Tem tanto tempo. eu acho que devia ser Facebook. Pois é. E aí eu começava a ver o profile picture das pessoas, as fotos que eu tinha tirado. Então, isso era muito legal, sabe? Sim. Era barco de surf, né? Não era barco de passeio de barco. Não. Você ficava 12 dias navegando no barco, nas ilhas, buscando onda. E 4 dias em terra, né? Que era quando o barco fazia toda reposição das coisas. Tá. E aí... Tá, eu tava na Indonésia na primeira temporada, em 2010. Porque aí o Enduin falou, cara, se tiver oportunidade, vai. Fui. E aí fiquei, e aí essa produtora no Brasil me ligou e falou, olha, adoro o seu trabalho como fotógrafa, quero uma equipe só de mulheres. Você já filmou? Eu falei, não. Ela falou, então minha filha aprende com a tua câmera, que era com DSLR. Quando as DSLR estavam começando a filmar, e volta. Volta, porque a gente já tem uma viagem para daqui a 2 semanas pro Marrocos. Então, volta pro Brasil pra ir pro Marrocos. Que maneiro. E aí eu voltei, fiz o meu primeiro trabalho com a Claudinha e com essa produtora, que se chamava Sol e Sal, que era sempre a Claudinha uma convidada, e a gente ia para lugares super inusitados. Era um pouquinho do que eu já fazia, mas agora com uma equipe, com as meninas e gravando, né? E foi muito maneiro. Eu gravei esse projeto, eu acho que por, eu diria, 3 anos. 3 anos, foram acho que 3 temporadas, 4 temporadas. E, puta, foi uma super experiência. Irado, super experiência. E foi assim, na marra, né? Como é que você aprendeu a filmar? Na marra. E assim, que aprende. E na época o YouTube, né? Esses vídeos todos não tinham tanto. E, cara, eu amei, assim. Eu sou muito dessas, assim. Eu gosto de explorar. Eu não sou muito fã de assistir vídeo no YouTube pra aprender. Apesar de fazer muito, porque é preciso. Mas eu prefiro fuxicar ali, ver não sei o quê. E aí, qualquer dúvida, eu vou lá e tento, enfim, esclarecer pelo YouTube. Mas foi muito especial isso. E foi assim que eu comecei no canal Off. Fiz alguns outros projetos também lá. Até chegar à minha própria produtora. Que eu fiz, acho, 4 projetos com eles, com a minha própria produtora. E foi isso. E dessa época do vídeo aí, você lembra de algum perrengue? Nossa! Alguma coisa que você lembra dessa época e vem na sua cabeça? Tem alguma coisa? Tenho. Cara, o primeiro que vem é a primeira viagem no Marrocos. Éramos 4 mulheres. E aí a gente tava no... Enfim, Marrocos pra mulher é um pouquinho mais complicado, né? Apesar, a gente tava super vestida coberta, né? A religião lá é muçulmana. E aí a gente teve um cara que começou a seguir a gente. Nossa. Começou a seguir a gente, as meninas começaram a ficar nervosas, só que eu sou meio metida a durona. E eu tava com tripé aqui, né? Porque eu era filmmaker, a única. Tipo, não tinha um assistente, não tinha um homem, não tinha ninguém, éramos só nós 4. E ele começou a seguir a gente, eu tava com tripé aqui. Quando eu percebi, eu vi que as meninas estavam muito nervosas. Eu virei e meio que dei uma assustada com ele. Com tripé. Com tripé. Aí ele olhou assim, arregalado, ainda continuou seguindo. E eu botei o tripé no chão, meio que, tipo, mostrei, ó, se você vier, eu tô pronta pra briga, entendeu? Nossa. Mas aí a gente acabou, que deu tudo certo, a gente acabou entrando num beco, assim, era um lugar, meio que um bar, sei lá.
e por acaso tinha um policial lá. Ah, tá. Então ele escoltou a gente até o hotel. E nessa mesma viagem a gente teve um cara que cuspiu na gente. Nossa. Muito louco. Mas assim, apesar dessas duas situações, Marrocos é maravilhoso, pessoas super friendly, sabe? Assim, não tem um ai pra falar, tô louca pra voltar. Isso tem 10 anos. É outro na minha 12 lista. anos. O mundo todo tá na minha lista. Todo lugar que você falar que eu falo, tá na minha lista. Então, tamo indo, já. E nessa parte de filmar no começo, o que você lembra que... Tipo, perrenguezão, assim, ou alguma dificuldade que você teve e não tinha ninguém ali pra ajudar? Eu acho que mais, assim, na época, eu tinha muito medo de errar, só que ao mesmo tempo, foi o que você falou, não tinha pra quem perguntar. Sim. Então, já aconteceu de, tipo assim, eu acho que é isso que eu vou fazer, gravando um programa de televisão. Caraca. E deu certo, graças a Deus. Amém. Às vezes não dá. E uma vez aconteceu comigo no Sri Lanka, essa foi sinistra. A gente estava no último dia de viagem, caiu uma tempestade, assim, bizarra, tornado. E acabou a luz, deu um pico de luz. Sim. E acabou a luz. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tava transferindo. A gente ainda não. Um super erro, tá? A gente não tinha o backup ainda do HD com todo o material. Nossa. E aí estava transferindo do computador. Tava com os 2 HDs plugados no computador. Sim. Deu pico, o HD queimou. Nossa. Perdeu tudo. Uma semana de viagem. E aí não conseguiu recuperar? Não, e aí, imagina, a minha mão. Aí eu falei, cara, ferrou, e agora? Eu super nervosa, liguei pro Brasil, tinha um técnico de computador que eu conhecia. E eu falei com ele, vem cá, tem alguma chance de recuperar isso? Isso foi em 2013, 10 anos atrás. Ele falou, cara, não toca no computador. Fecha o computador e o HD externo. A gente dali ia seguir para Sri Lanka, para as Maldivas. Sim. Só que a convidada ia mudar. Então, a Marina Werneck, na época, era a convidada do Sri Lanka. Ela voltou pro Brasil, por sorte, ela tinha conexão no Rio. Nossa. Levou o computador. Falei, Marina, não mexe muito o computador, não, pelo amor de Deus. Foi levando igual uma bandeja, né? E aí, enfim, deu tudo certo. Recuperamos tudo. Mas foi uma adrenalina. Eu tava nas Maldivas gravando 10 dias, sem contato, porque a gente tava num barco. E eu pensava todo dia, cara, será que vai resgatar? Será que vai conseguir? Deu tudo certo. Cara, isso é uma coisa que, só pra fazer um comentário, isso aconteceu comigo semana retrasada. Jura? Eu tava aqui fazendo backup e aí eu fui fazer um negócio que não aconselho ninguém fazer, eu ensino todo mundo a não fazer isso. E aí eu tava com pouco espaço, então só fui fazer um negócio assim de deixar num HD por alguns minutos, enquanto eu liberava o outro, pra depois fazer 2 cópias, que eu sempre tenho 2 cópias de tudo. Nesse negócio que eu fui passar de um HD pro outro, eu, não sei se deu pico de luz, eu não sei se aconteceu algum erro no meu computador, eu acabei perdendo tudo também, tipo Você assim. Tá brincando. E aí eu recorri, paguei um software pra tentar recuperar e tinha coisa que, já tinha muito tempo, aí eu falei, cara, isso aqui eu posso perder, mas, cara, tinha coisa que eu tinha acabado de gravar, que perdi, enfim. Então, galera, faça backup o mais rápido possível, porque na nossa vida o nosso material que a gente faz é tudo, né? Então, esse perrengue aí eu não desejo pra ninguém passar, cara, é pesado. Mas eu acho também que é normal. Assim, acontece. Eu acho que, eu não conheço ninguém que nunca tenha acontecido isso. Exatamente. E pra mim também foi um super aprendizado, assim, a partir dali. Eu ainda tava muito no começo, acho que era a minha 3ª viagem pra esse programa do Office, Sal e Sal. E a partir dali eu falei, cara, eu vou investir até mais 2 backups, entendeu? É o HD oficial, o principal, o backup e o backup do backup. Sim. Então, enfim, hoje em dia, a vida é feita de HDs. Pois é. Tem uma pilha ali atrás. E mais alguns chegando nesses próximos dias aí. Pô, mas que irado, você já, você se conectou bem no começo, né? Seu trabalho já, com certeza, já se sobressaía, assim, já se destacava, o que te levou pra, né? E aí já começou fazendo uma parada de 3 meses, gravando que você não tinha gravado. E aí depois desses 3 meses você continuou fazendo esse projeto, abriu sua produtora, o que aconteceu? Não, eu continuei com esse projeto por 3 anos. E aí eu fiz deixa eu pensar. 2010, fazer conta, não precisa ter linha do tempo, não precisa ter linha do tempo, não. Fala o que vier na sua cabeça. Enfim, eu acho que, foram 3 anos do Sal e Sal, e aí eu fiz mais... paralelo ao Sal e Sal, eu fiz o Santuário Javali também, que era cara, no Havaí, com o Biju, foi muito maneiro, cara. Só com a galera Black Belt, a galera da Rui lá, foi, enfim, super interessante, em 2012. E aí eu fiquei oficial Sal e Sal, em 2014...
eu falei, cara, vou parar com vídeo. Tô com saudade da fotografia. Sim. E aí foi quando eu fiz uma exposição num hotel no Brasil, da rede Accor. É o Softel, que fica ali em Ipanema, no Rio de Janeiro. Famoso. E aí foi muito bacana, porque assim, é muito louco, assim, eu sempre tive muita dificuldade de realmente enxergar o meu talento, assim, humildemente falando. E as coisas foram acontecendo e era uma realização tão grande que a cada step, a cada degrau que você sobe, é quando você começa a realmente entender, cara, tá rolando, tá acontecendo, é possível. E é muito natural. Assim, não tô desencorajando ninguém a ir em busca dos seus sonhos, mas uma vez que você faz com tanto amor, eu acho que, enfim, você emana uma energia que acaba que tá abrindo a porta, entendeu? E as pessoas te veem. E se você curtiu esse vídeo que você acabou de assistir, não se esqueça que também aqui no meu canal a gente tem todos os episódios completos e muito mais vindo por aí. Então aperta aqui embaixo para seguir, curte esse vídeo, eu tô sempre trazendo conteúdos valiosos como esse aqui no meu canal e eu te vejo no próximo.